Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, uma péssima notícia aí para nós, torcedores vascaínos. Martim Benítez está a um passo de fechar contrato aí com o Atlético Mineiro. Vamos falar melhor da situação aí do jogador argentino que está dando adeus ao nosso clube e também mais jogadores deram tchau aí ao Vasco, entre eles está o Ribamar. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para fortalecer demais. Só clicar embaixo aí no inscreva-se. Muito obrigado a todos os inscritos aqui do nosso canal. Também peço para você que ativar o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados e ficar por dentro de todas as notícias do Vascão. Bom, pessoal, ontem o Vasco aí decidiu não renovar o contrato aí de dois jogadores e eles se juntaram aí à barca, a famosa barca que está acontecendo no Vasco, né? Entre jogadores que vão sair do Vasco já estavam confirmados aí o lateral esquerdo Ramon, também o Breno, o volante Bruno Concedê e também o lateral direito Rafael França. E ontem se juntaram a eles, confirmadíssimo aí pela diretoria do Vasco, o meio-campo Felipe Bastos, que teve aí rusgas, problemas aí com o técnico português Ricardo Sapinto, não terá o seu contrato renovado e vai dar adeus ao Vasco, né? Não faz parte mais, não é mais jogador do Vasco, já está confirmado. Outro jogador que não terá o seu contrato renovado e que já deu adeus ao Vasco é o atacante Ribamar, graças a Deus, o pior atacante que já vestiu a camisa do Vasco. Acho que pau a pau ali com o Valdir Papel, porque realmente, cara, foi um péssimo atacante vestindo a nossa camisa, uma das piores contratações da história do Vasco e com certeza a gente não quer ver nunca mais o Ribamar jogando com a nossa camisa, né? Ele deu adeus, não renovou seu vínculo aí com o Vasco e voltou pro seu time lá na Arábia, né? E há notícias que ele também não vai ficar lá no time árabe e ficará sem time e pronto aí para defender um outro clube. Na minha opinião, são ótimas notícias e com tudo isso aí, com essas dispensas, esses jogadores que não terão seus contratos renovados, o Vasco vai enxugar a folha salarial, economizando aí aproximadamente mais de R$1 milhão. Isso é muito bom porque o Vasco vive uma crise financeira sem fim e agora nesse processo de transição de presidente vai complicar um pouquinho mais ainda a vida do Vasco nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Já estava vendo o problema eleitoral que estava fazendo aí essa política do Vasco, né? O que fez com os jogadores dentro de campo, os jogadores não tinham cabeça para entrar dentro de campo, o que eu acho errado, e assim que resolveu, teve uma solução de quem era o presidente do Vasco, o Vasco voltou a vencer. Pode ser coincidência, mas tudo que indica tem a ver sim com o problema político do nosso clube, né? O Jorge Salgado, presidente eleito, diz que vai conversar ainda com esses jogadores, mas a tarefa do Vasco, principal tarefa do Vasco é manter o Vasco na primeira divisão e os jogadores que vão ficar têm que ter ciência disso, que o momento do Vasco, cara, é muito delicado e o Vasco precisa sim conseguir jogar bem e vencer essa sequência que vai ter agora. Vai jogar com o Atlético Paranaense, vai jogar com times que está lá embaixo, Coritiba, Atlético Goianiense, Botafogo, Goiás. Tudo essa sequência aí o Vasco vai ter no Campeonato Brasileiro para tentar vencer e somar o máximo de pontos possível e se livrar de vez do rebaixamento. Deixa nos comentários se te agradou aí a saída do Felipe Bastos e também aí do Ribamar, né? Também outros jogadores vão dar adeus ao Vasco, como a gente já falou. Nem tudo são aí jogadores que vão sair, alguns vão permanecer, entre eles está aí o Marcelo Alves e também o Igor Catatal. A diretoria do Vasco confirmou a extensão do empréstimo junto ao Madureira dos jogadores até o final do Campeonato Brasileiro, né? E após aí o Brasileirão eles serão reavaliados se vão permanecer no Vasco ou não. Eu achei interessante o Vasco estender o vínculo com esses jogadores, porque são jogadores que vira e mexe entram aí no time, né? Principalmente o Marcelo Alves, que até poucas rodadas atrás era titular do Vasco. O Igor Catatal vem caindo bastante aí o seu futebol devido àquela expulsão que ele teve na Copa Sul-Americana e com certeza o Ricardo Sapinto deve ter imaginado que o jogador era um pouquinho esquentadinho e não quis utilizar tanto ele mais assim. Tanto que você que assiste aí todos os jogos do Vasco vê que quase nunca o Igor Catatal entra dentro de campo, né? E quando entra é somente ali faltando 2 a 3 minutos para acabar a partida. Eu acho um descaso porque é um jogador que tem aí uma boa qualidade, poderia sim ajudar muito o Vasco, tem muito claro a evoluir, mas poderia estar sendo sempre utilizado, já que muitas vezes o Ricardo Sapinto preferiu colocar dentro de campo o Lucas Santos e não aí o Igor Catatal, né? O Lucas Santos a gente sabe que não vai passar disso aí, né? O torcedor vascaíno teve uma grande esperança que o jogador iria vingar, mas não passa desse jogador aí que a gente está vendo. Eu acho bem difícil. Eu acho que seria interessante o Vasco emprestar ele também para pegar a rodagem para algum clube da Série B ou algum time pequeno aí que vai disputar a Série A no ano que vem.
Bom, pessoal, agora vamos para a principal notícia do dia, né? Segundo aí as informações da Rádio Itatiaia e também do jornal O Dia, o Martim Benítez está aí a um passo de fechar contrato e ser jogador do Atlético Mineiro. Jogador que estava sendo sondado por outros clubes aqui no Brasil, pode fechar aí com o Galo, né? E o Vasco chupando o dedo, né, pessoal? A gente ficou esperando aí até o último minuto para tentar ir comprar o Martim Benítez, mas infelizmente o Campelo não tem a mínima condição de comprar o Martim Benítez, o Vasco também não tem dinheiro para comprar esse jogador. O presidente eleito, Jorge Salgado, já disse que o jogador é caro e que não vai comprar ele, que só vai tentar estender o seu empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro. O Independiente já disse que não aceita essa proposta e que só aceita vender o atleta por 4 milhões de dólares, aproximadamente em mais de 20 milhões de reais. E o Vasco não vai ter essa grana e o jogador vai dar adeus quando se encerrar o seu contrato aí no próximo dia 31 de dezembro. O Vasco que perdeu aí a prioridade de compra do atleta no último dia 15 e por isso o Atlético Mineiro foi atrás do Independiente, aí já está muito avançado essas negociações e possivelmente será o destino aí do Martim Benítez para a próxima temporada aí de 2021. Sair do Vasco, ele vai ficar esse período todo aí parado, né, janeiro, fevereiro, assim que acabar o Brasileiro, porque ele não vai poder defender o Atlético Mineiro já em janeiro, já que o período de inscrições para o Campeonato Brasileiro já se encerrou. E está chegando o fim da linha aí para o argentino no Vasco. E o Vasco vai ter que tentar se salvar aí sem o seu camisa 10, sem aí um dos principais jogadores da equipe, se não o principal jogador da equipe, e vamos ter que ir torcer pro Carlinhos jogar bem como ele jogou contra o Santos e tentar ajudar o Vasco, porque vai ser ele a solução. Eu não quero ver o Iago Pikachu jogando como ali um meia centralizado, não quero ver também mais volante entrando no campo, tinha que ser aí um jogador de mais qualidade, né? E o jogador que a gente tem no elenco que pode fazer essa função somente é o Carlinhos, pessoal. É o que temos para hoje, é que vai ser aí a sequência do Vasco, vai ter que ser com esse jogador jogando no meio campo. E tomara que tenha sucesso e que o Vasco se salve da zona do rebaixamento. Time o Vasco ainda tem para se livrar do rebaixamento. Talvez para ficar mais lá à frente na tabela, não sei, mas para se livrar do rebaixamento, pode ser que o Vasco consiga aí se salvar, porque a gente viu aí que esses jogadores têm uma capacidade mínima de conseguir competir no Brasileirão. O jogo contra o Santos foi crucial para a gente ver que o Vasco realmente evoluiu e conseguiu vencer um adversário duríssimo. O Santos estava desgastado sim, mas era o Santos, cara. Não tem como a gente desmerecer a vitória do Vasco. Como eu vi em muito jornal esportivo aí, desse aí, Sport TV, ESPN, os caras falando que o Santos estava cansado, que o Santos estava isso, o Santos estava aquilo, e desmerecendo a vitória do Vasco. Não, pelo contrário. O Vasco, um time limitadíssimo, venceu aí o semifinalista aí da Copa Libertadores. Esse aí era um importante destaque que o Vasco merecia, né? Mas infelizmente a gente sabe qual que é o time da mídia, né? E não tem nada a ver com o Vasco, eles odeiam o Vasco e a gente sempre tem que ficar ouvindo essas lorotas, sempre desmerecendo aí as vitórias do nosso time. Mas deixa aí nos comentários o que você acha da saída do Martim Benítez. Infelizmente está por um passo aí de deixar o Vasco, encerrando seu contrato no próximo dia 31 de dezembro. Ele será jogador aí possivelmente do Atlético Mineiro. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer e ativa aqui o sininho para você não perder nada. Tamo junto, forte abraço, saudações vascaína a todos e vamos torcer por dias melhores, né? Porque infelizmente o nosso melhor jogador tá dando adeus ao Vasco.